Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nesse vídeo eu queria falar um pouco a respeito do visto e empregos, mas antes eu preciso mesmo dar atenção para uma situação um pouco estranha. Tem muita gente, né, muitos influenciadores digitais falando que a situação do Japão está ótima, está melhorando horrores. Só que não é bem assim, tá? Se a gente vê direito os detalhes, a situação não está muito boa, né? Digamos, olha só, eu tenho 53 agora, tá? 53 anos, corpinho de 52, né? Mas a idade está chegando para todo mundo, a idade não para. O problema é esse, tá? Eu tô vacinado, muita gente da minha idade, acima dos 50 anos, já está vacinado. Eu conheço algumas pessoas de 25, 40 anos que ainda estão na primeira dose da vacina, estão assim com o loló apertado, esperando que a segunda dose chegue logo. Até o final desse mês, o pessoal que eu conheço já deve estar tudo vacinado. O problema é que a contagem, né, que outros influencers estão falando que está caindo horrores, que está tudo melhorando, tem algumas pegadinhas, tá? Eu acho que para facilitar o entendimento, vocês precisam dar uma olhada nesses gráficos aqui. Eu não sei se a câmera está pegando direito, mas esse daqui é a quantidade de óbitos que teve desde o início da pandemia, tá? Peraí, não, esse daqui está falando só dos últimos meses. Vocês podem ver que os óbitos estavam zero. Esse daqui é em... tá, fevereiro de 2020, é logo no começo da pandemia. 0, 1, 0, né? E aí deu uma disparada a partir do mês 4, abril de 2020, em que os óbitos chegaram a quase, não chegou a 30, tá? Mas chegou perto, 28, 26. Aí deu uma queda na primeira onda, né? Aí a gente entrou no estado de emergência, as mortes caíram a 0, 5, no máximo 16 por dia, né? No máximo. Aí veio o princípio da segunda onda, né? E aí era quase 20 pessoas mortas por dia. Isso daqui em outubro de 2020. Daí, né, a gente deu aquele susto, né? E deu uma queda. Aí caiu para 4, 10 casos, né, de óbito por dia. Aí veio não sei se o pessoal chamou de segunda ou terceira onda, tá? Foi aquela disparada, tá? Esse daqui é olha só, final de ano, tá? Novembro de 2020, ainda estava 9, né? Daí chegou no final de novembro, dia 20, olha só, dia 1º de dezembro começou 36, 42, 49, 60, né? Chegou nesse pico aqui de 119, mais de 100 mortes por dia, né? Se essa daqui foi a segunda onda, então a terceira onda veio justamente, né, olha só, abril desse ano, estava em 25, 14 foi o mínimo, aí começou a subir, disparou, né? Chegou a 84, passou de 100 aqui, né? Chegou em mais de 100, ó, 113 está marcando aqui, no dia 21 de março desse ano, de 2021. Aqui começou a vacinação, né, dos idosos. E as mortes foram caindo. É importante lembrar que até aqui eram mais idosos que estavam morrendo de Covid, né? E aí as mortes começam a cair, porque a vacinação dos idosos, né, foi assim, em massa mesmo, né, quantidade grande. Todo mundo queria se vacinar.
Aí foi caindo, caindo, né? Todo mundo contente que as vacinas chegaram, então não teria tanto problema. Aí vem as Olimpíadas, né? Feriadão de verão, e o que acontece? Os números disparam de novo. Chegou a 55 óbitos no dia 14 de setembro, né? No começo eu falei outubro, mas na verdade era agosto, né? Gomen, corrijam aí pra mim, por favor. Então, aí, né, setembro... Deixa eu tomar até, né? Então, setembro teve esse aumento enorme de casos, com todos os idosos já vacinados praticamente, né? Agora, não está mais morrendo idosos. Esse pessoal todo que está morrendo agora são jovens. Pessoal entre 18 e 40 anos, né? Olha só, anteontem, dia 9, morreram 27 pessoas, jovens. Vocês têm que considerar que não são mais idosos que estão morrendo, porque a maioria dos idosos já se vacinou. O grande problema agora são as pessoas que não tiveram tempo de tomar a segunda dose, não tiveram tempo de desenvolver a imunidade depois da segunda dose, porque ou é muito recente, né? Ou a pessoa realmente está com a saúde meio debilitada, ou então as pessoas que não querem se vacinar. Nos últimos 2 vídeos eu dei o exemplo, né, que eu ouvi do japonês que fala: não quero tomar vacina porque estão falando que essa vacina vai deixar a pessoa doente nos próximos 10 anos. É lógico que uma pessoa morta não vai conseguir ficar doente, né? Então, falácias, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as falácias. E o que me assusta mesmo é que no Facebook tá na moda agora. Anteontem mesmo chegou um cara e do nada publicou: quem não gostar de mim, que se lasque. Basicamente fez um discurso do tipo: sou egoísta, mimado e quem não gostar que se dane. Ato oshiete ageru, né? Então, desculpa, né? Meu filho tá bem curioso a respeito de papelada que tá chegando em casa agora, sempre me pede explicação. Então, o caso é o seguinte: o pessoal que não conseguiu se vacinar até agora, ou não quer se vacinar, não sei, tá seguindo meio que essa onda parece que todo mundo tá querendo virar candidato a presidente da República do Brasil, né? O pessoal chega nos grupos com aquele discurso que não é com essas palavras que eles dizem, tá? Eles floreiam um pouco mais, mas se a gente traduz para os miúdos, basicamente eu sou mimado, sou egoísta e só quero falar com gente que me admira. É basicamente isso. Se vocês derem uma olhada na maioria dos posts que o pessoal tá colocando no Facebook, é isso, né? Facebook, Instagram, Twitter. Bom, Twitter eu acho que não, porque o pessoal acaba malhando quem tem esse tipo de atitude, mas se for ver o Facebook do pessoal, nossa senhora, tem um discurso assim, tipo alecrim dourado mesmo, sabe? O pessoal se acha a última bolacha do pacote, e ainda assim, durante uma crise alimentícia danada, a última bolacha do pacote dentro de uma crise alimentícia terrível. É isso que o pessoal acha que é. E o negacionismo floreia, né, nesse tipo de ambiente. Eu tenho falado muito, né, que... Olha, até uns 2 ou 3 anos atrás eu falava como uma piada. Só que agora eu tô realmente achando que o negócio é sério. O filme Idiocracy, né? Eu acho que vocês devem ter visto. Idiocracy em português não, às vezes é chamado de idiocracia, ou então
Eu não sei. Bom, depende de cada página, estão traduzindo de um modo diferente, né? O básico é isso. O cara, o personagem principal, ele tem o menor QI do grupo dele, né? No exército americano. E ele é escolhido para um experimento científico, porque ele não vai fazer falta mesmo, né? Deixam ele em criogenia, animação suspensa, para ver os efeitos, né? Se a pessoa consegue sobreviver ou não, se vai ter algum efeito nocivo ou não, devido à animação suspensa. Viagem para Marte, essas coisas, né? Para outros planetas, precisa que a pessoa fique em estado vegetativo, né? Para economizar recursos, até chegar no destino final. Então tá, eles fazem esse experimento nele, só que esquecem ele, perdem o experimento. E ele fica séculos em animação suspensa, num cantinho lá do Pentágono, e ninguém lembra dele. Até que em um dia, ele acidentalmente, né, ele é revivido, né, reanimado. Só que está numa situação em que os Estados Unidos da América deram uma queda gigantesca no nível de QI. E ele acorda como a pessoa mais inteligente do planeta. Sendo que nos dias atuais ele era considerado a pessoa de QI mais baixo do planeta. Vem daí o plot para a história, né? Então, há uns 2 ou 3 anos atrás, era uma comédia. Atualmente está mais para documentário, de tanta gente que nega a ciência, acha que é bonito não estudar, acha que é bonito não saber das coisas e fazer as coisas sem saber direito o que está fazendo. É isso daí que é a moda agora. E ser ou não vacinado virou um mérito de eu sei mais. E isso está mostrando em números, né, que não é bem assim. Eu vou reforçar, esse número aqui de mortos, né, nos últimos dias, 27 mortos. Né? No dia 10 foram 68. Vocês têm que reparar que o mês 8, né, agosto, teve esse crescente de mortes. Né? Isso daqui foi por causa do feriadão de verão. E né, já teve, olha só, dia 15/9 já não era mais feriadão. O pessoal estava tudo trabalhando, estava tudo de volta para... A gente teve esse último estado de emergência, né, que foi prolongado até o dia 31. Olha só, o estado de emergência conseguiu fazer uma queda de 60 para 34 mortes por dia. Só que vocês têm que perceber que isso daqui não são idosos. É tudo gente jovem. Os idosos não morrem mais. Pelo menos não com tanta facilidade. É um ou outro só. A maioria desses mortos são gente muito, muito jovem. E não está caindo rápido o suficiente. Né? Deixa eu tomar até, né? São quase 30 pessoas por dia que estão morrendo ainda. Esse é um número muito grande. Né? Se for considerar que tem gente que no começo da pandemia a gente considerava que não ia sofrer nem sintomas graves da doença. Então, né, a variante Delta tem muita influência nisso, tá? Essa é uma variante que ataca mais os jovens. Tem algumas crianças que também estão morrendo. E nesse vídeo eu não estou falando de sintomas suaves ou sintomas graves. Eu só estou focando nas mortes, tá? Porque no final das contas é o que realmente faz a diferença. O pessoal que tem sintomas graves ou sintomas leves se recupera, pode vir com qualquer tipo de discurso. Tem vários que falam, eu me arrependi muito de não ter tomado a vacina, olha só tudo que eu tive de sofrer. Já tem outros que falam, eu sofri para danar, mas superei, então não precisava mesmo da vacina.
tem esses dois tipos de discurso, né? E o que faz diferença mesmo são os óbitos. São pessoas que não têm como ter uma segunda chance, né? E se a gente vê que agora são só jovens que estão morrendo, fica aquele, né? Eu não sei se vocês lembram dos snipers que apareceram nos Estados Unidos há algumas décadas atrás, uma ou duas, eu acho que há 10 anos atrás, os dois irmãos, né? Um de 30 e tantos e outro de 14 anos, né? Ou, se eu não me engano. Um menor de idade e o outro era, não sei se era do exército ou coisa parecida, mas eles saíam por aí, né? Com um rifle e de dentro do porta-malas do carro, eles miravam em pessoas a longa distância e acertavam um por dia. Foi aquele horror, né? Ninguém saía nas ruas com medo de ser o próximo alvo. Atualmente, sabe, é uma desviar da bala do sniper é muito difícil, porque o sniper está ali com toda a calma, te perseguindo durante a rua, vê a melhor hora em que você não está fugindo, está bem calminho, pumba, já era. Nessa situação, o pessoal ficava em casa, horrorizado, ninguém queria ser a próxima vítima, né? Atualmente, a pandemia é como se fosse balas das quais você pode se desviar, né? Você tem as máscaras, tem o distanciamento social, tem as recomendações, tem o álcool em gel. Dá para evitar ao máximo o contágio. Tem gente que não consegue porque tem que aglomerar, ônibus apertado, serviço, todo mundo tem que trabalhar, infelizmente, né? Mas se você tiver um pouco de disciplina, tomar cuidado, assim, eu acho que é bom exagerar um pouco nos cuidados nessas situações. Então a gente pode considerar que são balas das quais dá para se desviar na maior parte das vezes, né? Principalmente a gente que está aqui no Japão. A gente está numa situação em que a maioria toma os cuidados necessários para eles e para os outros. E então, se contaminar é porque a gente relaxou um pouquinho, né? E se a gente fizer essa comparação entre os snipers daquela época e a pandemia de agora, né, os números são muito elevados para uma coisa que dá para evitar. Eu não vejo outra maneira de explicar isso, além de... Olha, eu sinto muito, mas você está relaxando um pouco, né, além da conta. Eu e meu filho, tá? A gente ainda não entrou em contato com ninguém pessoalmente, que a gente conheça pessoalmente que já tenha pego o coronavírus. Se algum dos meus conhecidos pegou e se curou, eu não fiquei sabendo. Mas tem muita gente que conhece parentes próximos, de primeiro, segundo grau no máximo, que morreram por causa da Covid. Eu conheço gente assim, só em ambiente virtual, eu já ouvi falar que teve parente que morreu. Ninguém, assim, diretamente relacionado comigo morreu ou teve Covid grave. Isso dá para vocês terem uma ideia do nível da bolha em que eu tô, né? Eu tô, assim, eu acredito que esteja super protegido, mas mesmo assim eu não saio na rua sem máscara. Desculpa, essa tosse não é Covid, tá? Eu só engasguei um pouquinho com a própria saliva. Às vezes acontece isso. Então, o caso é esse. Eu me sinto super protegido nesse ambiente que eu tô agora. Apesar de que eu vou trabalhar todo dia, eu atendo as freguesas na minha loja também, eu estou malhando para danar, tá? E ainda estou em contato com muita gente, assim, conversando e trocando ideias, perguntando do dia a dia, da Covid. O pessoal está me falando que estão assustados com assim, demora de se vacinar. Infelizmente foi o pessoal que achou que dava tempo, que não era um problema tão grave, e deixaram para a última hora, infelizmente, né? Quem correu
pensando, olha, eu preciso me vacinar urgente, porque de repente até a vacina vai faltar, que nem eu, né? Eu fiquei super assustado no começo. Eu me vacinei meu filho também, né? Então, no meu ponto de vista, é o tipo de bala da qual a gente pode se desviar sim, né? Eu não acho muito bom essa mensagem, essa imagem que outros divulgadores estão passando de tá tudo melhorando porque os casos estão caindo horrores. Só que há 2 meses atrás, aquele monte de mortes, das quais estão falando que caiu, eram de idosos. E agora não é mais, os idosos não morrem mais. Esses daí, os óbitos praticamente cessaram. Então, as UTIs já não estão mais lotadas em 100%. Elas estão em 70%, 80%. O que não é pouco, né? E esse pessoal não são idosos, são jovens. Gente de 18, no máximo 40 anos. Né? E tem algumas crianças também, bem abaixo de 15 anos, que estão sofrendo com a Covid grave. Crianças, infelizmente, estão morrendo também, apesar de que são poucos os casos de morte entre crianças. Mas ainda tem casos, né? O problema todo, aqui está o ponto principal, né? Vocês veem que agora, no final de setembro, né, aliás, começo de outubro já, né, tem esses casos todos, digamos que está entre 20 e 30 óbitos por dia, né? Daqui 2 meses, 3 meses no máximo, né, vai ser o pico do inverno. Aí que vai ser o problema, porque tem o feriado de fim de ano, justamente quando o pessoal visita os templos, visita as famílias, sabe, feriadão prolongado, aqui no Japão é assim, aglomeração mesmo. E todo mundo pensando, os idosos já estão vacinados, não tem mais problema. Os jovens vão lotar as UTIs de novo, né? E vocês podem ver que os números não estão baixos não, os números estão bem altos. Comparando com o início da pandemia até agora, né, os casos de jovens internados e morrendo dispararam. Apesar de que os números totais estão muito abaixo dos 100, 200 que tinha alguns meses atrás, agora, né, os números parecem baixos no total geral, contando o geral da população, mas está muito alto naquela faixa etária de jovens. Então eu acredito que seria bom tomar cuidado. Bom, tá. Agora vem o tema que deu título ao vídeo. Os vistos, tá? Eu tenho recebido contato de algumas pessoas que me perguntam o que fazer no caso deles. Infelizmente, são pessoas que deixam para a última hora ou que chegaram numa situação em que já não tem mais remédio. O primeiro caso bom, não vou dar nome para ninguém por enquanto, porque eu acho que nem cabe, né? Ele estava me falando, ele entrou em contato comigo por causa dos vídeos, né, nos comentários, e estava me pedindo algum conselho, qualquer coisa que tirasse ele do desespero. O caso é esse, ele e a esposa compraram uma casa no Japão. Se eu não me engano, a esposa é japonesa, pelo pouco que ele me falou, né? Eu não pedi muitos detalhes porque eu não costumo entrar na intimidade dos outros assim sem que elas queiram, né? Só que o que ele me explicou foi o seguinte: ele estava trabalhando aqui no Japão, ele e a esposa compraram uma casa, ele estava aguardando o julgamento, porque ao que parece ele foi preso com uma quantidade pequena, mas pelas leis japonesas significativa de drogas. Ele é usuário,
não querendo julgar ninguém, né? Mas aqui no Japão as leis antidrogas são muito, muito rígidas. E, bom, eu não sei se foi a primeira vez, não sei se foi a segunda vez, eu sei que ele foi pego. E ele ia ser julgado. O juiz colheu o depoimento dele, apresentou as provas e deixou ele em suspenso. A partir daí, ele disse que nunca mais consumiu drogas e estava trabalhando bastante, se esforçando, estudando. Só que já tinha passado aquele ponto de não retorno, né? Ele já foi preso e já estava em julgamento. Então passaram vários meses até que veio a decisão, né? Ele ia ser deportado. Não tinha mais o que fazer. Ele esperou até o último momento para procurar um advogado, para tentar elucidar o caso, fazer a própria defesa, né? Ele não fez simplesmente. Ele foi, baixou a cabeça quando foi acusado, aceitou, falou não, fui eu mesmo, assinou a papelada e esperou em casa, como se isso fosse suficiente. Infelizmente, não é bem assim que acontece, né? Você precisa trabalhar a seu próprio favor. Não adianta simplesmente ficar rezando em casa, esperando que a lei da atração venha te trazer bons resultados. É aquela coisa, Deus ajuda quem se ajuda, né? Se você se envolver em algum problema, seja culpa sua ou não, você precisa trabalhar na sua própria defesa. Né? Procurar advogado, procurar cláusulas, brechas na lei, ou alguma coisa que te beneficie. Tem que realmente procurar ajuda profissional, não só achismo do conhecido ou do colega, né? Porque amigo é aquela coisa, né? Só ajuda. Amigo é aquele que mente junto e até aumenta para ajudar. Não funciona muito bem diante da lei, tá? É lógico, é importante ter amigos. Eu recomendo para todo mundo que tenha o máximo de amigos possíveis. Mas, né, tem aquele outro ditado: me diz com quem andas e te direi quem és. Se você só anda junto com tranqueira, você vai ser uma tranqueira. Se você anda com um monte de viciado, você vai ser um viciado. Se você anda com um monte de empresários, você vai acabar sendo um empresário também. Não que empresário seja santo ou coisa parecida, tá? Tem muito empresário que mata a própria mãe, bilionários até, né? Então, não querendo julgar ninguém, mas né, fica subentendido que nem todo mundo é santo, nem todo mundo é demônio também. A gente tem que se atentar a isso. É importante a gente trabalhar em favor próprio, tá? Que nem no começo do vídeo eu falei do pessoal egoísta, né? Que tem aos montes agora. Ser egoísta não te ajuda quando você vai ao julgamento. Você precisa realmente pensar no coletivo, senão você não vai conseguir redução de pena nem nada, né? Veja só o Tribunal de Haia, né? A gente espera que o Tribunal de Haia consiga engaiolar alguns corruptos, principalmente esses que estão cometendo genocídio. Bom, então, voltando à batata quente aqui do rapaz, ele me falou que entrou em contato comigo justamente quando já estava um pouco tarde demais, ele mesmo reconheceu isso. No dia seguinte, ele já tinha de se recolher para o centro de detenção à espera da deportação. No dia seguinte, ele já ia estar nessa situação. O celular dele ia ser apreendido, ele ia ficar incomunicável e dali a uns 2, 3 meses ele ia ser deportado. Ele me perguntava o que eu posso fazer. Então, trabalhar sob pressão, né? Eu sou bom em trabalhar sob pressão, mas nossa, nesse dia eu fiquei realmente deprimido, tá?
sei lá, me deu um mal-estar assim de ver que não tinha muita coisa que eu pudesse fazer, né? Eu passei as próximas 1 ou 2 horas teclando, né, para ele, mandando mensagens, recomendando, né? Indiquei para ele o Roteiraço. Roteiraço é uma instituição assim, são um grupo de advogados que atendem o seu caso se você tiver baixa renda e só cobram as custas do processo quando o processo acabar. Mas é bom prestar atenção nesse detalhe. Você vai ter que pagar o processo. Apesar de serem baixos custos, ainda assim você vai ter que pagar o processo, né? Independente se você ganhar a causa ou não. Importante saber disso. É lógico que é uma grande ajuda se você não tem renda nenhuma ou se tem uma renda muito baixa. Você pode usar o serviço do Roteiraço. Eles disponibilizam advogados para cuidar do seu processo e vão te defender, né? Aí você tem algumas reuniões com eles para expor seu caso. São 3 visitas de no máximo 50 minutos. Você tem que deixar tudo resumido para poder para fazer o advogado entender o seu caso. Se você chegar lá com dúvidas, querendo dicas, essas coisas, você está perdendo tempo. Você precisa saber exatamente qual é o seu processo, o que você quer ganhar ou do que você quer se proteger. Você tem que chegar lá e explicar em 50 minutos. Se não der tempo, na próxima visita você vai ter mais 50 minutos para detalhar o que vai assim, fazer o advogado entender o seu processo. Se você não conseguir nessa segunda visita, você tem uma terceira visita para explicar o seu caso. Só que você tem que ter em mente também que você tem que ter a contrapartida, em que o advogado vai te explicar a visão dele a respeito do seu caso. Muita gente chega para mim e fala: ah, eu tive uma reclamação tal no serviço, me prometeram tudo isso e eles pisaram na bola. Tá, de acordo com a nossa própria versão, a gente está sempre certo. E um advogado que escutar só a sua versão vai te falar: ah, se for assim, eu ganho o caso, você vai ter uma indenização tal, você vai ter que receber seus direitos tal e tal. Sim, dependendo da sua versão, né? Se a sua versão for a verdadeira, né? O problema é, sempre tem a contrapartida, sempre tem o lado da outra pessoa e o pior, sempre tem a versão intermediária, que é a versão em que é mais nula, né? Que não puxa a sardinha para o seu lado nem para o lado oposto, né? E a justiça não consegue enxergar essa terceira via. Ela vai saber da sua versão e da versão da outra parte. Aí eles tentam tirar uma média para saber qual é a versão intermediária em cima da qual vai ser julgado o caso, né? E o advogado, tem muitos que não te falam isso, tá? Não falam que, dependendo da outra parte, se ninguém te contrariar, aí você ganha o caso, né? Esse é o ponto principal. Tem muito advogado que é meio pilantra e fala: baseado no que você está falando, eu ganho o seu caso. O que não é mentira, tá? Isso é verdade. Se só a sua versão contar, você ganha o caso. Mas sempre tem a versão oposta, a versão da outra parte. Então, infelizmente o rapaz foi deportado. Ele perdeu o direito à casa porque a esposa pediu o divórcio. Como ele não está no Japão para se defender, ele não tem como requerer a parte dele na casa. Se eu não me engano, ele falou que o cunhado estava... O cunhado ou o genro, alguma coisa assim, que está tomando conta da casa e não quer nem saber de conversar com ele. Se ele tiver uma assessoria jurídica, ele pode, né, brigar pelos direitos dele, mas fica bem difícil, porque agora ele já foi deportado.
Como que ele vai fazer? Ele precisaria contratar advogado, fazer procuração. Eu acredito que são recursos que ele não tem mais, né? Se ele fez uma boa poupança nos primeiros anos em que ele estava no Japão e comprou a casa, ainda dá para tentar essa chance, né? Contratar advogados e pedir a parte dele na divisão de bens. Mas eu acredito que vai ser bem difícil se ele está no Brasil e já gastou uma boa parte do dinheiro, né? Onde que ele vai conseguir esses recursos? A não ser que ele entre com um pedido no Ministério Público Federal e ganhe gratuidade de justiça, né? Nesse caso, olha só, né? Por que um governo comunista ajuda o povo? Nessas horas, né? Um governo que se importa com o povo faz toda a diferença, porque o Ministério Público Federal poderia abraçar esse caso. Se ele tiver bons argumentos, lógico, né? E tendo gratuidade de justiça, o Ministério Público Federal faz todo o requerimento e move o processo representando ele aqui no Japão. Ele tem essa chance ainda. Se você estiver me assistindo, né, você que expôs esse caso, eu espero que você não tenha ficado bravo. Eu tentei não te expor de maneira nenhuma. Mas fica aqui a dica, tá? Você ainda tem essa chance. É um tiro no escuro? É. Mas as chances são reais. O Ministério Público Federal pode te ajudar dependendo do seu caso. Então, né, existe a chance, né? Vai atrás, se informa, principalmente com advogados aí no Brasil, de repente, né? Vai saber. Afinal, uma casa aqui no Japão não é nada barato, tá? Metade de uma casa ajuda bastante, né? Na vida de quem está enfrentando a pandemia no Brasil. Então tá, a segunda pessoa que entrou em contato comigo a respeito de visto, infelizmente a pessoa não escreveu direito, colocou algumas palavras lá que eu não faço a menor ideia se existem no dicionário. O que deu para entender é que a pessoa é uma mulher, né? Ela tem uma filha de 9 anos e está casada com bom, se divorciou e atualmente está morando com um namorado que cuida dessa filha que ela tem de 9 anos como se fosse filha dele. Só que eu não entendi o motivo, ela não me contou na mensagem, ela não está conseguindo o visto, né? E parece que ela se informou com alguns despachantes e os despachantes simplesmente falam para ela que tem que tentar. E ela estava me perguntando se eu podia dar alguma dica para ela, esclarecer como que ela conseguia o visto. Infelizmente não dá para dar uma solução com tão pouca informação, né? E eu não sou especialista em visto, eu não sou advogado. Eu falei para ela, a única coisa que eu posso te fazer é te dizer o que eu faria no seu lugar. E recomendei para ela, né, a assessoria jurídica gratuita que o consulado brasileiro presta para os brasileiros no Japão. Olha só, outra coisa que um governo que pensa mais no povo do que só na direita ajuda, né? Assim, o SUS, a assessoria gratuita, né? Atendimento psicológico gratuito também tem no consulado. É aconselhamento, não é terapia, tá? Não dá para confiar como se fosse a solução de todos os problemas, mas tem o aconselhamento psicológico, né? Eles te dão algumas saídas dependendo de como você explica a sua situação. E o governo japonês também dá muita assessoria para, assim, pais e mães solteiras, gente que não tem renda, gente que fica doente e não tem recursos. O governo japonês dá muita assessoria para esse pessoal que em um governo de direita estariam assim, ao Deus dará, né? Felizmente o governo japonês é bem socialista, assim. Não é comunista, mas pensa muito no povo, principalmente nos pobres, nos trabalhadores.
todo assalariado é trabalhador, todo assalariado é basicamente um pobre aqui no Japão, tá? Fora aquele pessoal que tem salários astronômicos, né? Esse pessoal consegue se aposentar com muito conforto, muita comodidade, né? Eu me considero um pobre, tá? Eu tenho minha loja, tenho dois outros empregos, estou parecendo até o Julius do Everybody Hates Chris. Todo mundo odeia o Chris, né? Eu estou quase naquela fase de derramar um pouquinho de leite na mesa, não, alguém vai ter que beber. Né? Vocês entendem, né? Apesar da gente ter 2, 3 empregos, a gente consegue fazer um pezinho de meia, a gente consegue bancar as contas de todo dia, mas a gente tem que encarar os fatos. A gente é pobre, né? Se o salário faltar 1 ou 2 meses, a gente tá ferrado, né? Então, voltando para o caso da dona e do visto, o que deu para entender é que ela não está conseguindo papelada que sustente o visto da filha de 9 anos. Porque ela trabalha e a filha não, né? Só está estudando em escola japonesa. Ela está preocupada com isso. E parece que precisaria da papelada do marido para entrar com o visto da filha. Ela estava preocupada com isso. Eu falei para ela, olha, infelizmente eu não posso te ajudar com isso, né? Eu não tenho nenhum conhecimento na área. Procura esses advogados, talvez eles possam te dar uma luz. Se foi você que entrou em contato comigo e resolveu o seu caso, depois me dá um alô para eu ficar um pouco mais sossegado. Se deu errado, bom, eu sinto muito, né? É uma pena. Mas a sua opinião também de onde ocorreu a falha vai ajudar outras pessoas a não entrarem na mesma situação, né? Então, bom, eu sou da opinião de que a gente sempre tem que aprender com as próprias falhas, mas é muito importante e mais esperto se a gente aprende com a falha dos outros, né? Então eu fico pesquisando muito esses casos, né? E eu tento me proteger, tentando não repetir o erro dos outros, né? Nem sempre dá certo, mas eu consegui desviar de várias roubadas por causa disso, né? Bom, depois eu falo do meu divórcio, né? Eu consegui evitar muita roubada por causa dessas minhas atitudes. Basicamente é isso, tá? Se você tem um trabalho garantido no Japão, presta atenção nos detalhes. Todos os detalhes referentes a visto são muito importantes. E nos últimos meses vocês repararam que eu falo muito de aprender japonês, estudar hiragana, katakana. Eu estou começando com kanjis agora, né? Acho que faz uns 6 meses que eu tenho estudado o hiragana, katakana, já está num nível bom. Conversação do dia a dia eu me viro, né? E o que me assustou mesmo foi os japoneses e tradutores também falarem, ué, mas você fala japonês, você está falando japonês. E eu lá com aquela insegurança, né, sempre chamando o tradutor para me ajudar, mas eu entendia o que o japonês estava falando na sala, às vezes eu contrariava o tradutor, e o pessoal fica com isso, né, ué, mas você fala japonês, né? Então eu fui ganhando um pouco de confiança e estou começando a estudar kanji agora. Ao que parece vai ser importante, porque surgiu o boato de que vai ser preciso pelo menos o N4, né? A categoria N4 de conversação e escrita em japonês. Que é basicamente hiragana, katakana, conversação diária, pelo menos entender o que a pessoa está te falando, né? Ou conseguir encontrar o banheiro ao invés da cozinha, né? Isso é muito importante no dia a dia no Japão. E uns kanjis básicos. Se você aprender os dias da semana, né? Olha só, os dias da semana, de domingo até sábado. Tenta decorar esses kanjis. Todo dia que você acordar, fala, pô, hoje é domingo. Como se escreve o kanji de domingo? É só, assim,
basicamente um número 8 escrito todo quadrado. Um número 8 todo quadradão, né, retangular, quadradão, linhas bem retas, significa domingo, Nichobi, né? E começa com os dias da semana, são só 7. Cada dia do calendário, né, da semana você escreve um kanji por dia. Você já sabe 7 kanjis, né? É o básico do básico você aprende aos poucos. Não adianta você querer sair falando, decorando uma frase inteira de japonês em kanji, isso não vai te ajudar. Começa aos poucos. Os dias da semana é uma ótima dica. São coisas que você usa todo dia, porque todo dia você acorda e tem que saber que dia da semana que é. Então aproveita e escreve aquele kanji. Um kanji por dia, você vai chegar nos N4, se eu não me engano, precisa só de uns 100 ou 200 kanjis. Então, se você estudar um kanji por dia, em muito menos de um ano, você já está passando do N4, né? E eu acho que é menos, hein? Não deve ser 200, não. Eu acho que no máximo em 6 meses, se você tiver um estudo bem lerdo, você já consegue o N4. Vamos... dizem que é boato, tá? Mas não vaza assim no governo à toa, tá? Se vazaram essa conversa é porque realmente estão cogitando de exigir. Tailandeses, filipinos, o pessoal do Sri Lanka aqui, né, da Ásia, que estão vindo para o Japão agora, todos eles têm no mínimo o N4. Alguns chegam com um N1, que é o topo do topo da categoria em conversação e idioma. Então a gente pode se esforçar um pouquinho, né? Vamos deixar de lado essa mania, essa moda que está no Brasil de eu nem falo o idioma e fica se orgulhando disso. Não tá, a pessoa não está levando vantagem nenhuma assim na real. Só entre os amigos que o pessoal fica, latrou, né? Mitou, não sabe de japonês e está vivendo no Japão, legal, joia. Não é joia. Você está se prejudicando bastante. Vamos aprender o básico do básico. A gente vai conseguir se comunicar com os japoneses, vai conseguir se defender quando alguém estiver tentando te passar a perna. Tem uma moça no Moss Burger que toda vez que eu peço para ela refrigerante sem gelo, ela enche meu copo de gelo. Às vezes ela me entrega o pacote só o pacotinho de papel e não coloca na sacolinha de plástico, mesmo eu falando para ela que é Mochikairi, né? E aí eu olho para ela e falo, Kyo wa Fukuronashi desu ka? E ela pergunta, era Mochikairi? Eu falei, so da yo ne, Mochikairi datara Fukuro ni ireru desho, futsu de. Bom, então, basicamente ela sabe que é para viagem, só que ela me entrega sem a sacola de plástico. Às vezes eu estou de bicicleta e ela, sabendo disso, me entrega só o pacotinho de papel. Como que eu vou segurar, né, tendo de dirigir a bicicleta? E aí ela fala, era para viagem, precisa mesmo de sacola de plástico? E eu falei para ela, se a Mochikairi, né, precisa de sacola de plástico. Não é o normal da loja? E aí ela fica toda apavorada. Eu estou pegando as provas aos poucos e algum dia talvez eu exponha ela, se ela não parar, né? Mas eu não chamo isso de... Não é exatamente sabetsu, não é preconceito, tá? É simplesmente alguém que tá, sei lá, foi mal comida ou tem alguma frustração na vida, tá tentando passar a frustração adiante. Isso não é preconceito, tá? É simplesmente uma falha da pessoa, né? Não é uma pessoa assim genial. Não é a melhor pessoa do mundo. Fazer o quê, né? Todo mundo tem as suas fraquezas. Mas para vocês verem, é importante saber se defender. Então um pouquinho de japonês, pelo menos o básico para se defender é importante. Você consegue
virar a situação, fazer a pessoa sentir vergonha do que ela está fazendo e você segue sua vida, né? Guardar mágoa, guardar rancor e querer brigar com a pessoa fica mal pra gente, né? A gente como estrangeiro, a gente que vai ficar mal falado. Mas se a gente dá essa invertida e a pessoa fica passando vergonha, eu vejo como luto, né? Vamos estudar bastante porque o idioma vai fazer bastante diferença nas próximas vezes que você quiser renovar o visto ou tirar um visto. Principalmente se você quiser trabalhar no Japão. Todas as ofertas de emprego que eu tenho visto agora estão exigindo Nihongo intermediário ou japonês avançado, né? Nihongo avançado. Quem não quer estudar vem com aquele discurso de não tem como trabalhar no Japão, não tem mais oportunidade. Tem muita gente voltando para o Brasil por causa disso. Eu acho uma pena, porque depois fica reclamando que no Japão que era bom. Olha, se vocês sabem, né, em Roma faça como os romanos. A gente está no Japão, vamos fazer como os japoneses. Se a gente domina o idioma, a gente consegue até sobrepor os japoneses em nível profissional, né? Estou em contato com algumas japonesas também, algumas bem jovens, para o meu espanto, e estou trocando ideias, né? Vamos ver no que dá. Eu estou conseguindo criar bastante amizade com os japoneses. Qualquer dia eu faço um vídeo com algum nativo, alguma nativa do país para mostrar para vocês, né, como que está a minha interação. Por enquanto é só. Bom, reforçando, né? Vamos estudar o japonês para garantir emprego, para garantir o visto, para se livrar desses problemas que a vida joga no colo da gente. Isso é muito importante, tá? Boa sorte para todo mundo. Eu espero que todo mundo consiga passar por essas situações difíceis que a gente está enfrentando no dia a dia. Não tá fácil para ninguém, tá? Então vamos fazer o melhor. Aprende com os seus próprios erros, mas vamos aprender com o erro dos outros também, né? Não querendo tirar sarro de ninguém. Tô torcendo para que todo mundo citado no vídeo se dê bem. E é isso aí. Boa sorte para todo mundo.